a um Deus que quer a nossa súplica. Por isso, se nós não convidarmos, Ele não será um intruso. E nós queremos sim que o Espírito Santo esteja no meio desta igreja, que Jesus se faça presente aqui no meio e possa acalentar os corações que aqui vieram. Você pode ficar em pé para nós orarmos a Deus? Santo e bondoso Pai, muito obrigado, Senhor, em primeiro lugar, pelo dom gratuito da vida que concede a cada um de nós. O nosso coração pulsa, bate, Senhor, não por vontade própria, mas nós reconhecemos a Tua grandeza, a Tua onisciência, a Tua onipotência, o Deus que nos sustém. Por isso queremos dizer esta noite que queremos estar perto de Ti. O Senhor está aqui. Nós convidamos, Pai, o Espírito Santo, para que se faça presente no meio de nós, para que toque os nossos corações, Pai, para que, acima de tudo, molde os nossos corações. Para isso, perdoe os nossos pecados, Pai, e aceite este louvor, Pai, que é de coração, de todo entendimento. Se é o melhor que conseguimos fazer, Pai, que o Senhor aceite e te pedimos a Tua misericórdia. Nos capacite desde já, seja com cada um que está aqui nesta igreja, seja visitante ou membro, não importa, quem sabe alguém que está te conhecendo pela primeira vez, que o Espírito Santo, Pai, seja flecha nesse coração, que ele possa ser alcançado e transformado acima de tudo. Fique conosco, perto de Ti é que queremos estar. Em nome de Jesus oramos. Amém. Você pode sentar e soltar a sua voz em louvor a esse Deus. Não importa se você não conhece a música, se você, quem sabe, acha que não sabe cantar, mas Deus aceita o seu louvor. Cante conosco. Perto de Ti, para sempre quero estar. Meu coração quer te amar e te adorar. Vem derramar Tua chuva sobre mim. Meu viver eu entrego só a Ti. Vem me tocar com Tua presença e Teu poder. Derrama sobre mim Teu Espírito e Tua glória. Ensina-me o caminho para Te encontrar. O meu querer hoje põe em Teu altar. Perto de Ti, para sempre quero estar. Meu coração quer te amar e te adorar. Vem derramar Tua chuva sobre mim. Meu viver eu entrego só a Ti. Ensina-me a cada dia a amar o meu irmão, olhar com os Teus olhos, perdoar com Teu perdão. Longe do Teu amor não posso mais viver. Vive em mim, santifica-me, Senhor. Pode ser com mais convicção. Perto de Ti, para sempre quero estar. Meu coração quer te amar e te adorar. Vem derramar Tua chuva sobre mim. Meu
ti. Quero ouvir a igreja cantando. Perto de ti, para sempre quero estar. Meu coração quer te amar e te adorar. Vem derramar. Vem derramar tua chuva sobre mim, meu viver, eu entrego só a ti. Amém? Que esta chuva possa ser derramada no meio da igreja. Jesus está de braços abertos e tudo o que Ele quer é um coração sincero, um coração aberto a Ele. A sua palavra diz que quando Jesus bater a nossa porta, e se ela se abrir, Ele entrará e fará morada. Toma o meu coração. Será que não é esta decisão que está faltando em nós? Entregar o nosso coração a Jesus maravilhoso? Vamos cantar esta canção em forma de oração. Louve conosco. Esse é o meu desejo, Senhor, te honrar com meu coração, te adorar. Declare a Ele tudo que há em mim. Tudo que há em mim te dá louvor. Só a ti adoro, meu Senhor. Toma o meu coração e toda minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, faz o teu querer em mim. Se esse é o seu desejo, cante conosco de todo o coração. Esse é o meu desejo, Senhor, te honrar com meu coração, te adorar.
Nós servimos a um Deus que é tremendo, um Deus poderoso, um Deus grande em sabedoria. O Deus de Israel é o mesmo Deus que está presente hoje nas nossas vidas. Você pode ficar em pé e louvar a esse maravilhoso Deus, ao Deus de Israel. Se você acha que pode louvar, fique em pé e cante conosco. Deus de Israel, Cristo Jesus, habita em mim, Espírito luz. Cante ao Deus de Israel. Deus de Israel, Cristo Jesus, habita em mim, Espírito luz. Grande é o teu nome, ó Deus de Israel, pois tu criaste a terra e o céu. Hoje tua glória invade meu ser. Aleluia, 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 aleluia. Grande é o teu nome, ó Deus de Israel, pois tu criaste a terra e o céu. Hoje tua glória invade meu ser. Aleluia, 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 aleluia. Grande é o teu nome, ó Deus de Israel, pois tu criaste a terra e o céu. Hoje tua glória invade meu ser. Aleluia, 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 aleluia. De Cristo Jesus, habita em mim, Espírito Uma alegria poder estar com os irmãos nessa noite. Desejosos, eu creio, todos nós, de recebermos mais uma vez a semente do Evangelho em nosso coração. Para que Jesus possa nascer, através do seu santo Evangelho, e crescer, desenvolver os frutos para a colheita, quando Jesus voltar. Para tanto, mais uma vez, suplicamos a unção do Santo Espírito sobre cada adorador nessa noite. Oramos. Nosso Deus, nosso Pai,
Na qualidade de teus filhos, nos achegamos a Ti, na Tua casa, porque carecemos do Teu perdão, da Tua graça, do Teu Santo Espírito em nossos corações e mentes, para que ao ouvirmos a Tua palavra, o Santo Evangelho, essa semente maravilhosa, que possamos acolher em nosso coração e nossa mente, e esse Evangelho possa produzir frutos dignos para a vida eterna. Que o pastor Ibson possa continuar sendo um servo em Tuas mãos, ao ministrar a Tua palavra, que a mesma possa achar guarida em nossos corações, para que saiamos desse lugar melhores de quando aqui adentramos. Aumenta nossa fé, nosso desejo de Te conhecer melhor, de nos entregar completamente a Ti, para que Teu Santo Espírito, a semente do Evangelho, a Tua palavra, possa ser eficaz a tal ponto de realmente sermos maduros espirituais, prontos um dia, muito em breve, para a ceifa, a Tua volta, para o céu, o lar dos remidos. Fica conosco, acalenta e acalme o nosso coração, responde a nossa prece e aceita a nossa adoração, a nossa presença nesse lugar. Em nome de Jesus oramos. Amém. Gente, muito boa noite. Satisfação estarmos aqui juntos para compartilharmos a palavra de Deus e sermos edificados em Jesus Cristo. Amém? Muito bem, Jesus disse que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em seu nome, Ele está no meio deles. Eu entendo que Jesus está entre nós e Ele é a razão maior pela qual aqui nos encontramos. E como é bom quando você o conhece, quando você se relaciona com Ele e exerce sua fé em Jesus Cristo. Eu quero dizer para vocês nesta noite de que Ele é digno de toda a nossa confiança. Você pode confiar em Cristo como em nenhuma outra pessoa. No entanto, nós percebemos que uma das maiores dificuldades que nós temos é confiar em Jesus quando passamos por momentos difíceis em nossa vida. E aí parece-me que Jesus perde completamente todo o poder sobre o nosso coração, a ponto de sermos afligidos pela insegurança, pelo desespero, pela dúvida, pelo desânimo, em alguns casos extremos até mesmo pela depressão. Porque a falta de confiança em Cristo gera toda uma insegurança, e inseguros não tem como você ter paz interior, não tem como você manter a tranquilidade, a calma diante das situações difíceis que sobressaltam a tua vida e desafiam as suas habilidades, o seu potencial. No entanto, queridos, a Bíblia nos faz uma afirmação sobre Jesus que ela é, na realidade, tremenda. A Bíblia diz que Jesus tem todo o poder no céu e na terra. Você tem um pouquinho de poder em seu lar, na empresa onde você trabalha, e você já se acha alguém. Imagine você ter todo o poder no céu e na terra. Dá para você, pelo menos, ter uma ideia? É o que a Bíblia diz. Por favor, abra o compêndio de Deus neste momento, no Evangelho de Mateus, no capítulo 28, verso 18. Bíblias abertas. Em Mateus, capítulo 18, versículo 28. É muito fio, é muita coisa. Muito bem, queridos. Bíblias abertas, em Mateus, capítulo 28, versículo 18.
O texto bíblico nos afirma, repetindo, Mateus capítulo 28, versículo 18. O texto bíblico nos diz assim, a respeito de Jesus. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo o que, queridos? Toda a autoridade me foi dada aonde? No céu e aonde mais? E na terra, toda a autoridade. Queridos, nós temos noção desta afirmação feita por Cristo. Quem seria o ser humano hoje, ou desde Adão até os nossos dias, que poderia fazer uma afirmação desta grandeza, plenitude, todo o poder no céu e na terra? A palavra aqui também traduzida como autoridade vem do grego exousia, que significa exatamente poder, autoridade. Jesus exerce sua autoridade em todo o universo. Não existe um cantinho deste universo em que Jesus não seja a autoridade maior. Existem outros mundos criados por Deus, com seres inteligentes, que têm em si as impressões digitais do Criador, como nós que temos a imagem e a semelhança divina, e todos estes seres estão sob a autoridade de Cristo. Agora, vocês imaginem a manutenção das galáxias, como a nossa galáxia Via Láctea, com 100 bilhões de estrelas, enquanto somos 7 bilhões de seres humanos sobre o planeta. E tudo isso está sob o seu domínio. Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Então, diante da grandeza do poder de Cristo, isso nos perpassa o seguinte: eu posso nele confiar sempre. Eu posso confiar sempre nele, porque além dele me amar, ele tem poder demais para a resolução dos meus problemas pessoais. Problemas que de repente a ciência, com todo o seu desenvolvimento, tem seus limites. E de repente eu estou passando por uma situação dificílima na minha vida e não há quem me ajude. Você pode contar com Jesus. Você pode confiar nele. A palavra nos mostra que quando ele esteve aqui entre nós, ele exerceu domínio absoluto sobre os maiores poderes exercidos neste planeta. Quando, por exemplo, abra a palavra no Evangelho de Mateus e vamos ver aqui o poder de Jesus incomparavelmente acima, superior de alguns poderes que para nós são simplesmente insuperáveis. Como, por exemplo, no Evangelho de Marcos, nós vamos ver Jesus exercendo de forma absoluta domínio sobre as forças das enfermidades. Você pode pensar, por exemplo, na força de um câncer em estado de metástases. Você pode imaginar a força de uma doença como a AIDS, na fase terminal. A força das enfermidades de caráter psíquico, emocional, físico, espiritual. A palavra nos mostra em Marcos, no capítulo 3, Bíblias abertas, Marcos capítulo 3, versículo 10. Veja o que o texto bíblico nos diz. Antes de ter recebido todo o poder no céu e na terra, quando estava entre nós, a palavra que nos diz em Marcos 3,10 o seguinte: pois curava a muitos, de modo que todos os que padeciam de qualquer enfermidade, fosse ela psiquiátrica, espiritual, física, emocional, qualquer enfermidade, se arrojavam a ele para o tocar. Jesus não precisava nem tocar na enfermidade, as pessoas tocavam nele e dele saía virtude, saía poder, de tal forma que o poder de Cristo superava as forças de todas as enfermidades.
Você pode imaginar o dia em que de repente você vai assistir ao jornal nacional, suponhamos, e lá será anunciada a cura da AIDS, a cura do câncer. Vai ser uma coisa excepcional. Sim ou não? Aí logo depois vai aparecer uma outra doença, né? O mundo que nós vivemos de fato é complicado. Mas aqui nos mostra que Jesus exerce domínio sobre as forças das enfermidades. Ele é maravilhoso. Eu não ouço um amém? Por favor, vejamos o poder de Cristo sobre as forças da natureza. Capítulo 4, versos 37 em diante, a palavra assim nos diz: ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na polpa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? Ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Quando Deus fica surpreendido e tem dificuldades de entender a nossa falta de fé diante de tantas evidências. E no versículo subsequente, verso 41, e eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é? Exatamente aquele que tem todo o poder no céu e na terra. E nessa ocasião nós vemos Jesus exercendo de forma absoluta o seu poder sobre as forças da natureza. Dá para você entender o quão poderoso é Jesus Cristo? Mais ainda, o poder absoluto de Jesus sobre as forças sobrenaturais do mal. A Bíblia fala de uma experiência dramática de alguém que morava entre pessoas mortas, que era infestado de forças demoníacas. Talvez seja o caso mais extremo apresentado no Novo Testamento. Por favor, no capítulo 5, a palavra nos fala desta experiência dramática. Entremente chegaram à outra margem do mar, a terra de quem, queridos? Dos Gerazenos, ou Gadarenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de quê? De espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros. Veja onde ele morava. E nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo, porque tendo sido muitas vezes preso pela polícia, com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Ninguém podia subjugá-lo. Vocês podem imaginar quantas pessoas foram agredidas fisicamente por este homem? Mais ainda, versículo 5, andava sempre de dia e de noite, o cara não dormia, não tinha remédio que o fizesse dormir, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras, praticando a automutilação por influência demoníaca. O versículo 6 diz: quando de longe viu Jesus, correu e o adorou. Foi a coisa mais certa que ele fez em sua vida. E na realidade, neste momento, ele teve um espaço em que lhe foi dado o direito de exercer a sua vontade. Então ele correu ao encontro de Jesus. E quando isso aconteceu, logo houve uma manifestação, e vemos no versículo 7, exclamando com alta voz,
que tenho eu contigo, Jesus, filho de Deus, do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: espírito imundo, sai desse homem. Verso 9, e perguntou-lhe: qual é o teu nome? Respondeu ele: o que, queridos? Legião é o meu nome, porque somos o quê? Somos muito. Essa linguagem legião é uma linguagem militar do exército romano. Uma legião no exército romano equivalia a 3.000 a 6.000 soldados. Então dá para vocês imaginarem a situação da mente e do corpo deste homem. E o fato é que naquela ocasião, Jesus então exerceu seu poder sobre as forças das trevas. E esses seres, entidades espirituais, se manifestaram em uma manada de porcos composta por 2.000 porcos. Suponhamos que cada porco pesasse em média de 40 quilos. Havia ali quantas toneladas de carne? Cerca de 80 toneladas de carne que Jesus permitiu que se desperdiçassem. Por que ele fez isso? Porque a carne de porco não é para o consumo do ser humano. Veja que o milagre dos pães e dos peixinhos, Jesus realizou 2 vezes, uma entre os judeus e outra entre os gentios. E nas 2 ocasiões, ele pediu que recolhessem, que aproveitassem as sobras. E numa ocasião sobraram 7 cestos e numa outra 12 cestos. Porque Jesus se preocupou com os pães e os peixes e não permitiu desperdício, não obstante, nesta ocasião, ele permitiu que esses espíritos imundos se manifestassem em porcos, que eram cerca de 2.000 porcos, que se precipitaram e, logicamente, morreram. Por que isto? Porque, de acordo com Levítico 11, não se come carne de porco. A carne de porco não é aprovada por Deus para o consumo humano. E diante desse prejuízo financeiro, econômico, veja o que aconteceu no verso 17. E entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Eles não queriam Jesus na vida deles. Pediram que Jesus se retirasse da vida deles. Queridos, quando alguém não quer Jesus em sua vida, quantos milagres Jesus poderia ter realizado em favor daquelas pessoas naquela região, se não tivesse sido rejeitado? O texto nos mostra aqui uma rejeição em massa. E Jesus teve então que retirar-se, respeitando o uso do livre-arbítrio. Eles não queriam nada com Cristo, por causa exatamente da questão financeira, material. Estou falando aqui nesta noite para pessoas que de repente não querem Jesus em suas vidas. Eu penso que não estou falando para ninguém que se encontra aqui nessa situação. Amém? Muito bem. Jesus exerceu de forma absoluta seu poder sobre a morte. Nós temos aqui em Marcos capítulo 5, versos 35 e diante, a experiência dramática de um casal que perdeu uma filha de 12 anos de idade, uma criança. Queridos, não é fácil a gente enfrentar a perda de um ente querido, principalmente quando se trata de uma criança, quando nós temos consciência de que essa criança teria toda uma vida pela frente. E, lamentavelmente, aquele casal, o nome dele era Jairo, perdeu sua filha de uma forma dramática. E a Bíblia nos mostra que Jesus, então, ao visitar a sua casa, ao ver a criança sem vida, a palavra nos mostra no capítulo 5, por favor, capítulo 6, melhor dizendo, capítulo 5, versículo 41. Tomando-a pela mão, disse: Talitá cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Jesus aqui exerce o seu poder, o seu domínio
sobre as forças da morte. Dá para você entender o texto que nós lemos, que afirmou que todo o poder no céu e na terra lhe foram concedidos. Dá para vocês entenderem por que devemos ter fé em Jesus sempre, porque Ele é digno de nossa confiança. Mais ainda, queridos, no capítulo 6 aqui, nós encontramos o poder de Jesus exatamente sobre a lei da gravidade. Quantos de vocês aqui se lembram quando, naquela noite de oração, Jesus foi ao encontro dos apóstolos que se encontravam no barco e não tinham como remar ao seu encontro, e Ele então andou sobre as águas. O poder de Jesus foi realizado sobre que lei? A lei de quê? Da gravidade. O domínio de Jesus, de forma absoluta, sobre as leis naturais que regem este mundo. Então, esses exemplos no Evangelho de Mateus nos dão uma visão panorâmica da grandeza do poder que Jesus tem em suas mãos. Paulo afirma no livro de Colossenses taxativamente que nele, Cristo, habita corporalmente a plenitude da divindade. E a plenitude da divindade envolve um atributo incomunicável chamado onipotência. Deus pode todas as coisas que você imagina e nem tem condições de imaginar. Todo o poder no céu e na terra me foram dados. Queridos, ao longo da existência humana, me aponte um ser humano que teria condições de fazer esta afirmação. Buda? Maomé? Um dos filósofos gregos da época clássica, Aristóteles, Platão, Sócrates, Adolfo Hitler, Obama? Nenhum. Somente Ele. E por que temos tão pouca fé em Cristo? Principalmente quando nos deparamos diante de situações difíceis. Por quê? Queridos, entendamos uma coisa. Nós precisamos muito exercer nossa fé em Jesus. Precisamos muito de fé para termos paz interior, para sermos fortalecidos por Cristo, para suportar e superar as adversidades que sobressaltam nossa vida. Quando você é notificado da perda de um ente querido, quando você recebe o resultado médico de uma doença incurável, quando você perde o seu emprego, quando você descobre que, lamentavelmente, sofreu uma traição pela pessoa que mais você amava, quando você está doente, quando ocorre um acidente, como você reage? A fé em Cristo nos dá condições de ter uma reação não natural, mas sobrenatural. A fé nos dá poder de suportar, superar e solucionar. E quando o problema não tem solução, você tem forças em Cristo para suportar e superar. O que nós precisamos de fato é tomar a decisão de crer. O que nós precisamos de fato é entender que Deus tem poder para fazer em nosso favor o que ninguém pode fazer. E isto chama-se milagre. Deus seja grandemente louvado pela revelação da sua palavra na pessoa de Jesus. Que Deus nos ajude a nos aproximarmos de Cristo a cada semana. Quando a gente vem para a igreja, num domingo como este, desejoso de ouvir uma palavra divina que nos traga alento, forças e esperança, nós encontramos em Cristo o que nossa alma mais anseia.
se aproxime de Jesus. A Bíblia nos diz no livro de Hebreus, por favor, capítulo 4, versículo 16. Hebreus 4, verso 16. Aproxime-se de Cristo como nunca nesta semana. E não somente diga para os seus problemas, para Deus, para Ele, quão grandes são os seus problemas. Diga para os seus problemas quão grande é o teu Cristo. E no capítulo 4, versículo 16, a palavra assim nos diz: acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião que? Oportuna. Quem sabe essa ocasião oportuna é exatamente esta semana, que você tem que resolver um problema sério em sua vida. Esta pode ser a ocasião oportuna, sim. E a palavra propõe que você se achegue confiadamente junto ao trono da graça, ao trono de Cristo, a fim de receber misericórdia, de receber poder, de receber perdão, de receber a fé que você precisa para obter vitória sobre os seus problemas pessoais. Queridos, aquele Cristo que exerceu domínio, maravilhoso Jesus, que exerceu domínio sobre a morte, exerceu domínio sobre as forças das enfermidades, exerceu domínio sobre as forças da natureza, exerceu domínio absoluto sobre as leis naturais, exerceu domínio sobre os poderes das trevas, que infernizaram a vida daquele homem como talvez poucos na existência humana, sabe? Esse Jesus, a Bíblia diz que Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Em Hebreus no capítulo 13, versículo 8, por favor, Hebreus capítulo 13, versículo 8, o texto bíblico diz: Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo e o será para sempre. Amém? É o mesmo, aquele mesmo Jesus que esteve ali, sabe, com Maria Madalena lhe dando perdão, aquele mesmo Jesus que mudou o rumo da vida de Zaqueu, aquele mesmo Jesus que perdoou a Pedro, aquele mesmo Jesus que teve um encontro com Paulo no caminho para Damasco, é o mesmo hoje, não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, queridos, diante da imutabilidade de Jesus, você pode aproximar-se dele confiadamente. Diante de todas as evidências, você pode aproximar-se dele confiadamente. E essa confiança é simples. Não é uma confiança complexa. Não tem a ver com sentimentalismo. Não tem a ver com presunção, não tem a ver com pensamento positivo, não. Tem a ver com a decisão íntima de crer no que Ele disse, em Sua palavra. Você precisa crer no que Jesus disse em Sua palavra. Ele disse que vai estar com você todos os dias até a consumação dos séculos. Você não está sozinho neste mundo de problemas e de tanta insegurança. O que você precisa é exercer esta fé simples de crer na palavra de Cristo. E Jesus leva a sério o que Ele disse em Sua palavra. Ele assumiu o compromisso de honrar o que Ele prometeu. Ele é fiel, Ele não falha, Ele tem poder demais para cumprir tudo o que Ele te prometeu. Então, por favor, confie no que Ele disse. E o que Ele disse está registrado na Bíblia. Então, essa semana, pegue a sua Bíblia como nunca e ouça a mensagem que Jesus tem para o seu coração. E ao ler o que Ele disse, creia sempre em Cristo. Ainda que de repente as coisas não estejam como você gostaria que estivessem, não tem problema, continue crendo. E Ele honrará a tua fé, e a fé triunfará, e você vai obter vitória em sua vida pessoal. Sua família vai obter vitória em Cristo Jesus, pela sua graça, pelo seu poder. Então, amados, estejamos conscientes de que esta é a nossa maior necessidade: crer em Jesus. Nós vamos ter agora uma música que fala sobre milagre. Eu quero convidar aqui, por favor, a Andréia
Eu quero que você ouça essa música. Ela fala de vários milagres que aconteceram na Bíblia. E enquanto você ouve essa música, eu peço que você clame para que Deus realize um milagre em sua vida, em sua família. Depois que ela cantar essa música, eu convido vocês a virem à frente para um momento sublime de adoração, quando derramaremos os nossos problemas, os nossos pecados aos pés de Jesus e iremos enaltecê-lo pelas maravilhas que Ele tem realizado e pelo que Ele pode fazer na minha e na tua vida. Mas antes, você precisa crer. Cristo é maravilhoso, queridos. Coloque o pé na água e o mar vai se abrir. Venha você até aqui à frente. Nós vamos louvar ao Senhor.
E nesse momento, derrame os seus problemas. Clame pelo poder de Cristo em tua vida, em tua família. E nessa semana, desfrute desse momento sublime de adoração e de louvor. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na terra da sombra da morte resplandeceu-lhes Jesus. Fizeste crescer a nação, da alegria aumentaste a porção, o teu nome para sempre será. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na terra da sombra da morte resplandeceu-lhe Jesus. Fizeste crescer a nação, da alegria aumentaste a porção. O teu nome para sempre será. declare maravilhoso. Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, para sempre tu serás maravilhoso. A paz sem fim sobre o reino de Davi e sobre o teu reino para sempre. Vem a paz sem fim sobre o reino de Davi e sobre o teu reino para sempre. Conselheiro,
príncipe da paz, para sempre tu serás maravilhoso. Querido e excelso Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, bendito sejas pela grandeza do teu ser e as manifestações do teu viver, Senhor, do teu poder em nossa vida. Nós te enaltecemos e neste momento nos achegamos ao teu trono de graça, impulsionados, movidos pela fé na revelação da pessoa e do poder de Cristo por meio da tua palavra. Pedimos-te, Senhor, que nos concedas a fé por meio da qual a tua vitória vem ao nosso coração. Estamos iniciando uma nova semana e queremos, Senhor, estar mais próximos de ti, ouvir a tua voz, exercer a nossa fé em teu poder absoluto sobre qualquer força adversa deste mundo. Dá-nos a tua paz, dá-nos a alegria da salvação e ajude-nos para que cada vez mais nos encantemos com a maravilhosa pessoa de Cristo. Tome-nos em tuas mãos, ouças as nossas orações, porque as fazemos em nome de Jesus. Amém. Abrace seu irmão, dê a ele uma boa semana e saia daqui com a convicção de que Jesus é a luz do mundo. Vamos louvar ao nosso Deus e nos despedirmos de mais um culto abençoado por Ele. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Nem se acende uma candeia pra colocá-la em qualquer lugar. Nem se acende uma candeia pra colocá-la em qualquer lugar. Somos a luz do mundo. Somos a luz do mundo. Assim brilhe a nossa luz diante dos homens. Somos a luz do mundo. Somos a luz do mundo. Assim brilhe a nossa luz diante dos homens. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Nem se acende uma candeia pra colocá-la em qualquer lugar. Somos a luz do mundo. Somos a luz do mundo. Assim brilhe a
diante dos homens. Somos a luz do mundo, somos a luz do mundo. Assim brilhe a nossa luz diante dos homens. Somos a luz do mundo, somos a luz do mundo. Assim brilhe a nossa luz diante dos homens. Somos a luz do mundo, somos a luz do mundo. Assim brilhe a nossa luz diante dos homens. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Não se pode esconder a cidade edificada sobre